E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre os modelos atômicos, tá bom? Hoje vamos estudar aí o modelo de Rutherford e o bombardeamento do átomo. Muito legal esse modelo muito usado hoje em dia. E quando formos estudar a estrutura atômica, vamos estudar muito utilizando o modelo de Rutherford. Última aula a gente falou sobre esse modelo aqui, que era o de Thomson, né, chamado de pudim de passas. Ele fez esse experimento aqui nessa ampola e viu aí a característica do elétron, né? Tá? E ele falou que o átomo não seria mais aquela esfera maciça indivisível que o Dalton falou, e sim teriam cargas positivas e negativas incrustadas dentro da propriedade, dentro da estrutura do átomo. Mas, pessoal, né, embora seja considerado um avanço em relação ao modelo bola de bilhar de Dalton, o modelo proposto por Thomson ainda não explicava todas as peças do quebra-cabeça, que era entender a estrutura do átomo. O fenômeno da radioatividade, por exemplo, não era perfeitamente entendido, certo, com os conhecimentos da época. A radioatividade foi sendo estudada, né, até mesmo aqui por esse rapaz chamado Ernest Rutherford. Ele fazia ali estudos com radiação, elementos químicos radioativos, e aquela natureza de emitir energia, não, o átomo de Thomson e de Dalton não explicava aquela natureza. Tá bom? Então, trabalhos nessa questão, por insistência do próprio Thomson, o físico neozelandês Ernest Rutherford, que é esse rapazinho que está nessa foto aqui nesse selo, ele descobriu dois tipos de radiação, as quais denominou alfa e beta. Tá? A radiação alfa, segundo constatou, era desviada em direção aos polos negativos de forma oposta ao que acontecia com os raios catódicos. Quem lembra dos raios catódicos lá no experimento de Thomson? Eles eram desviados em direção ao polo positivo. Tá? A radiação alfa que o Rutherford acabou descobrindo aí, ele mais a equipe dele, tá bom? Essa radiação, chamada de radiação alfa, ela tinha características positivas, tá? Porque ela era desviada em direção aos polos negativos. Já falei para vocês, cargas opostas se atraem. Então, se eu vou em direção ao polo negativo, lógico que minha radiação ia ter uma natureza positiva. Dentro dessas duas radiações aqui, né, que ele encontrou, que foi a alfa e a beta, eu quero que vocês dêem uma atenção aí para a radiação alfa, tá? Ela tem características positivas, tá bom? Deixa eu colocar aqui maior para vocês. Ela tem características positivas, vai ficar bem grande aqui para vocês não esquecerem. Ela tem características positivas, tá bom? Quer dizer, a natureza dela é positiva, ela vai ser atraída por um polo negativo. Mas para explicar isso, tá, ele fez um experimento, ele e sua equipe fez um experimento muito legal, que é o que a gente tem aqui na imagem B, tá? Então, na tentativa de entender melhor a constituição da matéria, o Rutherford e sua equipe eles elaboraram um complexo experimento, cujo objetivo era bombardear uma fina lâmina de papel, né, de metal, desculpa, que era o ouro, com radiação alfa e observar os resultados. Para tanto, o cientista ele utilizou, né, um elemento radioativo capaz de emitir essa partícula alfa. Então, aqui dentro, né, de uma caixa de chumbo, que na época era utilizada para proteger os cientistas da radiação, e aqui dentro ele colocou um material que emitia partículas alfa, que liberava partículas alfa de todo jeito. Tá? Como ele já conhecia a natureza da partícula alfa, que era positiva, ele foi lá e colocou aqui dentro uma certa quantidade de elemento químico, e ele com sua equipe começou a polarizar, né, um feixe de partícula alfa. Ele colocou aqui um orifício e por esse orifício saiu uma certa quantidade de radiação canalizada. Aqui na frente ele colocou uma folha de ouro, tá bom? Uma folha de ouro bem fina, pessoal, uma folha de metal bem fina. Isso é capaz, é possível porque os metais eles têm essa característica, né? Eles têm uma capacidade de formar lâminas, tá bom? E aí ele utilizou aqui uma folha de ouro para ser bombardeada. Antes do experimento acontecer, o Rutherford acreditava que esse experimento é como se tu tivesse, como ele já conhecia a natureza da radiação alfa, que era muito forte, ele acreditava que é como se tu tivesse colocado um canhão aqui, um canhão mesmo de guerra, e aqui uma folha de papel. O que ia acontecer se tu colocasse um canhão e atirasse numa folha de papel? Ela ia ser destruída, esmagada. Mas quando ele lançou
A radiação, ele liberou aqui a radiação na folha de papel, ele ficou de queixo caído, ele ficou surpreendido com o que aconteceu, tá, pessoal? Em volta de todo o aparato, ele posicionou uma placa fluorescente, que é essa placa aqui, ó, que resgatava a imagem dos raios que possivelmente poderiam passar, tá bom? Aqui através da folha de ouro, ia ficar registrado aqui na tela fluorescente. É como se fosse um papel fotográfico que ia registrar toda a radiação que batesse nele. Logo quando ele liberou a radiação, os raios passaram, né, vários raios da radiação alfa passaram pela folha de ouro. Normalmente, beleza, vai passar pela radiação. Ele imaginou que fosse um canhão e uma folha de ouro. Mas alguns raios, pessoal, podem notar que eles sofreram desvios. Tá? Eles voltaram. Como pode uma radiação tão forte bater na folha de ouro e sofrer um desvio? Pelo que ele imaginava, todos os raios deveriam passar com grande facilidade. E aí alguns acabaram desviando. Os resultados obtidos, que é o mais interessante, né, nesse experimento, tá, foram surpreendentes. A maioria das partículas alfa atravessava diretamente a lâmina de ouro, como se ela não existisse. Poucas partículas alfas eram desviadas, essa que eu demarquei para vocês, né, de sua trajetória, mas atravessavam a lâmina. Tá bom? Outras pequenas partes das partículas alfas eram refletidas de volta, e isso foi que intrigou o Rutherford. Tá? Ele ficou ali perplexo com esse desvio. E aí, o que foi que ele imaginou? Né? Ele imaginou o seguinte: os resultados do experimento de Rutherford ficaram claros quando percebemos que um átomo é formado por amplas regiões vazias e por um núcleo pequeno, denso e positivo. A radiação alfa, só lembrando, ela era positiva, certo? Ela era positiva. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa radiação positiva, de natureza positiva, ela foi em direção à folha de ouro. Vou seguir esse prolongamento. O que foi que o Rutherford imaginou? Opa, algumas passaram diretamente, então existe espaço vazio entre os átomos da folha de ouro. Ele imaginou aqui a folha de ouro aqui em amarelo, imaginou esses pontinhos como os átomos que formavam essa folha de ouro. E ele viu que esses raios que passaram diretamente passavam por espaços vazios. Os raios que batiam e se desviavam, mas assim, mesmo assim passavam, ele viu que sofreu um desvio lá na chapa fotográfica, ele viu que ocorria uma repulsão. Como a radiação alfa tinha natureza positiva e passava pelo meio do átomo, essa radiação chegava próximo aqui e sofria um desvio por conta da repulsão. Cargas opostas se atraem, mas cargas iguais elas se repelem, tá bom? E as outras radiações, né, que sofriam desvio e voltavam, era justamente por essa repulsão. Então ele imaginou um átomo que tinha, né, um centro denso, um núcleo pequeno, denso e positivo. Tá? Era de se esperar um núcleo pequeno denso, com uma região, né, com espaços nos seus lados, com essas nuvens que ele colocou aqui, e positivo também por conta dos desvios da radiação alfa. Certo? Então esses foram os resultados aí do experimento de Rutherford. E aí, o Rutherford propôs um novo modelo atômico, tá bom, gente? Que é o último modelo atômico que a gente vê aqui no ano. Existem os outros, que é o modelo atômico atual, mas isso a gente vai ver como forma de aprofundamento. Rutherford propôs um novo modelo atômico. A maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina diretamente, sem sofrer desvios, por causa da presença de uma região ampla e bem vazia, que ele chamou de eletrosfera, tá? Na qual estavam os elétrons. As partículas alfas que atravessavam a lâmina com desvios eram repelidas por um núcleo pequeno, denso e positivo. As poucas partículas alfas que se dirigiam diretamente para o núcleo, né, que deveria ser muito maciço, eram refletidas pela lâmina. Tá? E aí a gente tem um modelo atômico de Rutherford dessa maneira. Deixa eu escrever rapidão aqui para vocês. Eu tinha um núcleo pequeno e maciço, positivo, certo? No meu núcleo eu tenho natureza positiva, segundo o Rutherford, e aí eu ia ter uma eletrosfera, gente, que é uma região aqui, tá?
ao redor do átomo que tinha espaços vazios, aonde eu iria encontrar uma coisinha chamada de elétrons, tá? Vou botar aqui as cargas negativas que representam os elétrons. Esses elétrons ficavam aqui, ó, nessa região que eu chamo de eletrosfera, tá bom? Que eu chamo de eletrosfera, certo? Não se esqueça disso. Aqui no centro, eu vou colocar para vocês, mesmo que fique um pouquinho mais longo, mas eu vou colocar aqui, ó. Faça um resumo, tá? Aqui no centro eu tenho o núcleo. E essa região periférica ao núcleo, tá? O centro do átomo é o núcleo. E nessa região periférica eu chamei de, deixa eu colocar maior para vocês, eletrosfera. De eletrosfera, tá bom? Essa região aqui que ficou ao redor do núcleo, onde está localizado os elétrons, eu tenho uma eletrosfera. A gente vai entender isso melhor nos estudos aí de estrutura atômica, que já é o próximo tópico, certo, pessoal? Então, isso aqui já ajuda demais o modelo atômico de Rutherford com o bombardeamento de átomos, né, gente, que a gente acabou de ver aqui no experimento. Com essas conclusões, a gente tem um modelo que é chamado de modelo sistema solar, tá? Não se esqueçam disso. Esse modelo de Rutherford é chamado de modelo sistema solar, tá? É o modelo sistema solar, porque ele acreditava, né, que assim como uma estrela que tem aqui no centro do nosso sistema solar e os planetas orbitando ao redor dessa estrela, seria também o átomo de Rutherford, né, a eletrosfera, tá bom? Que teriam aí as suas camadas mais externas, né, ao redor do núcleo, e teriam aí o movimento dos elétrons, tá bom? Mas o modelo de Rutherford ainda ficou com algumas falhas que foram explicadas mais na frente. Porque se o núcleo era positivo e os elétrons rodeavam aqui ao redor desse núcleo e eram com cargas negativas, eles deveriam sofrer uma atração núcleo-eletrosfera, tá? E o átomo deveria se autodestruir. E aí o modelo de Rutherford não dava explicações satisfatórias para isso. E mais na frente foi que o Bohr, tá? o Schroeder, com o modelo atual, vieram a dar explicações para isso. Tá? Mas isso já é objeto de estudo mais aprofundado e a gente vai fazer isso como forma de aprofundamento. Então, forte abraço a todos, fiquem com suas anotações, façam seus estudos bem direcionados e a gente vai continuar na próxima aula com a estrutura atômica.